Com relação à minha aula, eu vou falar sobre o tratamento da dor crônica na osteoartrite, lembrando, né, que a osteoartrite é como a gente denomina hoje, né, existe um processo inflamatório de baixo grau, então o termo osteoartrose a gente diminuiu justamente por reconhecer esse processo inflamatório que existe nas articulações de forma crônica. E a dor é uma das piores percepções do ser humano. Isso faz com que a gente diminua o humor e também diminua a nossa qualidade de vida. O meu papel é trazer um pouco das evidências, mostrar o que a gente tem hoje de evidência com relação a esse tratamento. A gente hoje tem vivido, infelizmente, um conflito, né, um pouco de um conflito com as evidências, em momentos de necessidade, e eu vou trazer um pouco do que é preconizado e do que tem se feito também atualmente para o tratamento. E quando a gente fala de envelhecimento idoso, um dos maiores temores do envelhecimento é a perda de independência causada pelos problemas de saúde física e cognitiva, e o que a gente quer é chegar com a idade avançada, com uma boa função e independência. Então, a gente sabe que tem esse processo chamado de inflammaging, a gente vai envelhecendo e inflamando. E isso é resultado da estimulação e supressão do sistema imune e endócrino, e vai levar a um desequilíbrio entre a mecânica e processos inflamatórios, vai levar a uma degeneração crônica da cartilagem, vai afetar o osso subcondral e a sinovial, então levando esse processo degenerativo, com aumento do processo inflamatório e dor. Então, o que a gente quer é aumentar os efeitos anabólicos, diminuir os efeitos catabólicos que vão levar a essa degradação e a disfunção do condrócito. Então, a gente vai, com isso, melhorar a função e dor. E a gente sabe que hoje os pacientes, as pessoas de 50 anos, são os pacientes de 30 no passado. A pessoa tem envelhecido mais e com qualidade, e 43% da população entre 45 e 65 anos tem algum desconforto articular. E nas mulheres, 84% tem algum desconforto e causado por alterações hormonais. Então, na osteoartrite, o objetivo do tratamento é diminuir a dor, diminuir a inflamação, melhorar a função e melhorar a qualidade de vida, e tudo isso com o menor efeito colateral possível. Então, a utilização de medicações e ferramentas com menores efeitos colaterais. Quando a gente vai para os guidelines, a gente vê que o principal tratamento, ainda o core do tratamento, é atividade física, perda de peso, fortalecimento e educação, além das medicações orais e procedimentos. Então, um tratamento ideal exige uma combinação de modalidades. A educação, a fisioterapia com fortalecimento, medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. Na educação, é extremamente importante mudança nos hábitos de vida, ter uma melhor qualidade de vida, com atividades que vão diminuir ou não provocar a degradação articular. Então, precisamos perder peso, diminuir a gordura corporal, com a massa, tendo uma melhor massa magra, e também terapias de apoio ao paciente, principalmente aqueles pacientes idosos, né, ou pacientes jovens, precisam estar tendo um apoio de um profissional que possa estar ajudando nessa educação das atividades e hábitos de vida. A gente sabe que a má nutrição, sedentarismo, principalmente no idoso, vai levar a quedas, fraturas, dor e sim uma degeneração articular secundária a todo esse processo. Quando a gente fala de peso e progressão da osteoartrose, a gente sabe que uma perda de peso acima de 6,1 quilos já vai melhorar a dor e a função, e os trabalhos mostram que reduz o risco de instalação da osteoartrose radiográfica em mulheres de meia idade, obesas ou com sobrepeso. Então, daí a grande importância de a gente estar controlando o nosso peso. Ainda mais nessa época, né, tão difícil de a gente estar aí praticando atividade física, então a gente precisa fortalecer a musculatura. O músculo ele pode atrofiar até 30% em uma semana. Então, o músculo em repouso completo, ele perde força 3% ao dia. Então, é extremamente importante a gente estar preservando a força muscular. E não adianta só pedir para o paciente andar ou fazer uma atividade de caminhada ou só fazer bicicleta. Quando a gente está falando aí de paciente idoso, a gente precisa de exercícios resistidos, né? Então, a gente precisa melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar a amplitude de movimento,
evitando, então, a progressão da rigidez articular, que, consequentemente, também vai acelerar o processo de degeneração, levando, então, à osteoartrose. E alguns trabalhos mostraram que a perda de força muscular é um preditor de mortalidade no homem saudável. Então, pacientes acima de 40 anos, com a perda progressiva da força, ele tem um maior impacto na mortalidade. E os indivíduos que passam de 60 anos com força, né, fazendo boa atividade física, ele tem, então, menores taxas de mortalidade. Então, a atividade física tem um grande benefício, aumentar a mobilidade, levar a uma independência dos hábitos e um menor número de quedas, então, diminuindo as artrites pós-traumáticas ou os microtraumas. Quando a gente vai falar de tratamento não medicamentoso, então, a gente tem as órteses, elas mostram alguns trabalhos mostrando que ela pode ter um efeito na diminuição da dor, por diminuir a sobrecarga na área afetada. Então, a gente vai diminuir um pouco na hora da marcha, a gente diminui, então, a sobrecarga sobre uma área articular, então isso pode ter algum benefício quando a gente está falando de membro inferior. Calor e frio, um trabalho da Cochrane, né, de revisão, mostra aqui a importância do frio, do uso do gelo. Isso vai depender muito também da tolerância do paciente, então a gente precisa levar uma tolerância, tratando o paciente, né, gradativamente, então, para que ele possa ter os benefícios, então, do frio no quadro de dor e edema. Então, os tratamentos fora das diretrizes. Quando a gente fala de tratamento não medicamentoso, tem muita coisa que tem sido feita, muitos tratamentos aí sendo utilizados. A gente vai ver um pouco, por exemplo, o ozônio, ele foi descoberto em 1934, né? Ele é um oxidante, desinfetante, tem sido utilizado também no tratamento. Tem alguns estudos mostrando, então, a sua utilização, porém, esses estudos ainda têm um segmento pequeno. Estudos head-to-head não favorecem o uso do ozônio em detrimento de outros tratamentos com infiltração, e a segurança com seu uso a longo prazo, né, nos estudos ainda é pouco conhecida. Então, precisa de mais ensaios clínicos para que a gente possa utilizar o ozônio para tratamento da osteoartrite e para dor crônica articular. Os campos eletromagnéticos também, a cartilagem se polariza durante o processo, que poderia ajudar na lubrificação. A literatura suporta a sua utilização, existem alguns estudos também mostrando que ele pode melhorar a dor e a função, a qualidade de vida, então muitos centros têm utilizado esse processo, então a ciência básica endossa o método, provavelmente ele melhora a dor, como os trabalhos têm mostrado, ele é seguro, porém ainda não tem estudos com segmento ou ensaios clínicos que suportem, então, a sua utilização a longo prazo, e ainda necessita de mais estudos também com nível de evidência para suportar o seu uso, em detrimento também, quando a gente avalia o custo-benefício. Terapias por onda de choque, também bastante utilizada, ele tem um efeito condroprotetor, melhora o remodelamento do osso subcondral, foi um dos primeiros trabalhos mostrando isso em ratos. E como conclusão da terapia de onda de choque, a ciência básica também endossa o método. Os parâmetros ainda eles variam em sua utilização. Quando a gente está falando aqui principalmente de osteoartrite, né, e dor, ele é de baixo risco, mas também não está isento de complicações, e ele melhora principalmente naqueles casos quando tem um edema do osso subcondral. Com relação ao tratamento medicamentoso, então, na dor crônica, a gente quer tratar o paciente com a menor dose possível, com o menor tempo possível, com medicações com menores efeitos colaterais possíveis. Então, quando a gente tem uma dor severa, em torno de 7 a 10, a gente quer estar sempre descendo a escada, diminuindo, então, o uso das medicações. Então, a gente sempre começa, o paciente que tem uma dor leve, 1 a 3, a gente vai usar analgésicos, dipirona, né, o paracetamol ou anti-inflamatórios. Uma dor moderada, a gente acrescenta nesse arsenal o opioide fraco, a gente tem aí o tramadol, codeína. Também hoje, fazendo parte do arsenal, buprenorfina. E quando a dor severa, a gente vai então associar o opioide forte, como a morfina, a metadona, a oxicodona, sempre associado aos analgésicos simples.
e para que a gente possa diminuir essa escada. Então, a dor, ela aumenta, ela é uma dor mais severa, a gente então vai ter que potencializar o uso das medicações, como os opioides, e se a dor também persiste, a gente também tem que utilizar, então, medicações para que sejam adicionadas ao nosso tratamento. Mas para que a gente possa diminuir o uso desses remédios, principalmente opioides, ou descer a escada do tratamento, a gente precisa fazer, então, o uso dos adjuvantes. Na dor crônica também, a gente quer ter uma ação mais rápida, uma curta, então a gente vai usar analgésicos, acrescentando, então, opioide fraco ou forte, a depender da intensidade da dor, e os anti-inflamatórios, por um menor tempo possível. Na ação média e curta, então, a gente pode usar os apagosídeos, né? Tem um arpadol que pode ser utilizado, ou colágeno tipo 2 hidrolisado, para dar um substrato para a formação de uma cartilagem. E de ação lenta e prolongada, a gente tem aí na literatura sobre a glucosamina com chondroitina, o colágeno tipo 2 não hidrolisado, mostrando um mecanismo de tolerância medicamentosa, então diminuindo a degradação da cartilagem endógena. Quando a gente associa, então, o ácido hialurônico, parece ter um efeito a longo prazo melhor, produzindo, então, ácido hialurônico endógeno pelos sinoviócitos. E hoje também, como tratamento, como antioxidante, temos o metilsulfonilmetano, também uma medicação que pode contribuir nesse arsenal, que a gente chama de Cisadoa, que é o drogas de ação lenta para tratamento da osteoartrite, associada, então, aos nutracêuticos. Então, com relação ao anti-inflamatório, a droga mais utilizada, né, no nosso dia a dia, a gente vê que muitas vezes utilizada até de forma indiscriminada, mas ela deve ser utilizada pelo menor tempo possível, com menor dose efetiva. O uso prolongado, ele provoca alguns riscos, né? Mesmo nos pacientes, nas drogas não seletivas COX-2, associado ao inibidor de bomba de prótese, ou seja, um protetor gástrico, ele pode causar, ainda assim, lesões. Nos seletivos COX-2 também pode causar os mesmos problemas, ou outros problemas associados, ou seja, problemas gastrointestinais ou cardiovasculares. E no idoso, esse risco, então, é aumentado. Com relação a opioides, entre usar opioides fortes e fracos, lembrar que todos eles causam constipação, e essa constipação, quando identificada, ela não vai melhorar a longo prazo, diferente de náuseas, vômitos e sonolência, que é um efeito adverso esperado em uma parcela da população que inicia o uso com opioide, mas ele pode diminuir, sim, com o uso prolongado. Então, com o tempo, o paciente deve ser orientado que esse efeito, né, essa sensação de náusea, vômito, sonolência, vai diminuir, então, com o tempo de uso. O opioide nos Estados Unidos ele se tornou um problema, mas diferente do Brasil, que tem uma subprescrição. O opioide ele tem uma baixa ação periférica e na dor neuropática, ele é tempo dependente, então altas doses de opioides eles podem piorar o resultado funcional a longo prazo, diferente do como a gente achava antes, que iria estimular receptores e que isso deveria ser preconizado, o uso crônico do opioide, então, na verdade, ele leva a piores resultados. Ele tem também o maior risco de delírio, quedas e fraturas, e nos Estados Unidos, então, ele tem um problema de saúde pública, levando à morte acima de 124%, né, entre 99 e 2006, nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente preconiza utilizar sempre apenas quando necessário, dentro da escada da dor, né, nas dores mais severas, e por o menor tempo possível, utilizar, de fato, quando necessário, apesar das ações dos adjuvantes. Então, os adjuvantes, a gente quer potencializar a analgesia, diminuir efeitos colaterais, mas quais são os mais indicados? Qual adjuvantes, então, e quando utilizar? Os antidepressivos e os anticonvulsivantes é o que se mostraram mais efetivos no tratamento da dor, como adjuvante. Então, a gente percebe que em toda a escada da dor, a gente pode utilizar um adjuvante, isso para evitar que a dor cronifique, ou que a dor aumente, levando à necessidade do uso de opioides ou outras medicações. Então, a gente já deve entrar até no primeiro nível de dor com os adjuvantes, aí quando a gente está falando de dor crônica. Então, os anticonvulsivantes, a gente tem a gabapentina e a pregabalina, a medicação mais nova, a gente utilizou muito
a gabapentina. Antidepressivos, como os duais, a duloxetina, venlafaxina, e os tricíclicos, como a amitriptilina. A amitriptilina ainda é eficaz no tratamento adjuvante da dor crônica. Tem que lembrar que não deve ser utilizado em pacientes com arritmia e glaucoma de ângulo fechado. E os duais hoje estão dentro do nosso arsenal terapêutico como excelente opção naqueles casos de pacientes com depressão causada pela dor ou depressão, queda do humor, diminuição do sono. Lembrar que a suspensão abrupta dos duais pode levar a efeitos adversos. O paciente ele tem alguns efeitos adversos que o médico deve estar acompanhando nesses casos. Também sente algum desconforto no início do tratamento também com os duais. Alguns pacientes relatam algum desconforto, ele deve ser orientado, então, que esse efeito deve diminuir com o tempo do uso. E o relaxante muscular, como a ciclobenzaprina, bastante utilizado também na fibromialgia. No tratamento da dor crônica, seus efeitos ainda não estão bem esclarecidos. Então, na osteoartrite, independente da articulação, a gente pode ter uma dor neuropática associada. Então, uma dor neuropática na osteoartrose, na osteoartrite, não é um processo inflamatório. A dor neuropática ela pode estar associada, a gente tem que identificar esse quadro, então essa perpetuação da dor. A gente pode utilizar aí algumas perguntas, a gente usa um questionário chamado DN4, mas é um paciente que tem, então, a sensação de queimação, sensação de frio, choque, formigamento, adormecimento local, coceira, e que essa dor pode potencializar, quando você passa uma escovinha, né, uma sensação de escovação ali, ele pode potencializar a dor ou ter uma hipoestesia, ou seja, diminuir a sensação local. Então, quando a gente está diante de uma dor neuropática, a gente pode usar, quando ela é focal, pós-herpética, a gente pode usar o adesivo de lidocaína e associando com o antidepressivo ou a pregabalina ou a gabapentina. E quando essa associação também não tem um bom efeito, a gente, então, nesse caso, pode associar um opioide. Então, no tratamento medicamentoso, né, na dor crônica, a pregabalina tem se mostrado, né, nos guidelines internacionais como uma droga de primeira linha para tratamento da dor. Então, ela tem uma grande vantagem, ser um poupador de opioide, principalmente quando os pacientes têm queixas relacionadas com parestesia, contratura muscular, alteração do sono, e também no transtorno da ansiedade generalizada, ela pode ser aí um grande aliado no tratamento. Então, como é que a gente trata com a pregabalina? A gente inicia a dose de 50 miligramas, então a menor dose possível para que haja uma adaptação à medicação. A gente pode ser uma vez ao dia e associar com antidepressivo, como a amitriptilina, por exemplo, usando apenas uma vez ao dia. Ou se a gente já começa com a pregabalina, a gente pode começar com 50 miligramas de 12 em 12, indo para a dose ideal, que é a dose de 150 miligramas, aumentando para 12 em 12 horas, na dose de 300 miligramas, que a gente vai aumentando em torno de 1 ou 2 semanas. E os pacientes que mantêm um quadro álgico e ela tolera bem a dose de 300 miligramas, a gente pode aumentar para 600 miligramas por dia, então, quando for necessário para tratamento da dor, quando já há uma associação também medicamentosa com a amitriptilina ou os analgésicos. Então, a gente tem que avaliar o paciente 72 horas. Iniciou a pregabalina. Se tem um alívio da dor, é um sucesso terapêutico, né? Se a gente consegue reduzir pelo menos 50% dessa dor. Se ele tem uma boa tolerabilidade, a gente mantém o tratamento por 6 meses. Se o alívio da dor não é tão adequado, então a gente tem que adicionar outro medicamento de primeira linha. E se ela é insuficiente, aí nesses casos, a gente vai precisar trocar de medicação. Então, no estudo de revisão sistemática, mostra que ele é eficaz na redução do consumo de opioide, reduz a incidência de efeitos adversos, melhora o ganho de arco do movimento de forma, então, secundária. E quando a gente está falando, então, de fortalecimento, de qualidade de vida, de uma boa função, a gente não pode esquecer dos suplementos nutricionais. A gente sabe que a osteoartrite pode estar dentro de uma síndrome, né, uma síndrome da fragilidade, associada à sarcopenia, osteoporose. Então, a gente precisa
objetivar ganhar movimento, força, massa, com melhor retorno e aumento da capacidade física. Então, a gente tem que devolver esse paciente ou trazer esse paciente para a realização de atividades sempre com orientação e qualidade. Então, a chave da boa função muscular é a sua qualidade e não necessariamente o tamanho do músculo. É por isso que é necessário, então, exercícios resistidos, uma boa suplementação proteica, ganhando força e massa muscular. E aí, quando a gente vai, então, para o tratamento, né, dentro de uma pirâmide de tratamento, como a gente já falou, dos tratamentos não farmacológicos, o tratamento oral, e aí, chegando próximo do topo, como a gente tem a cirurgia como último recurso de tratamento, a gente tem as infiltrações intraarticulares, a literatura reforça o seu uso, o uso do corticoide, naqueles casos onde a gente tem uma sinovite, uma dor intensa, um paciente com um quadro de osteoartrite um pouco mais avançado, então a gente pode utilizar o corticoide, como a triacinolona, por exemplo, que tem um menor efeito sobre o condrócito, e o ácido hialurônico também, hoje a literatura tem suportado os guidelines, tem demonstrado seu efeito para proteção articular, melhora da dor, diminuição, então, das sinovítias a longo prazo. Então, quando a gente compara o corticoide com placebo em alguns trabalhos, mostra que a triacinolona melhora por 6 a 8 semanas. Então, ele tem um efeito, um bom efeito contra o processo inflamatório, ele tem uma duração aí até 8 semanas, porém com um bom trabalho associado com exercício, com medicação, após essa melhora da dor, e bem orientado, essa melhora pode ser sustentada. Porque a gente sabe que, então, 2 a cada 5 adultos praticam esporte. Houve um aumento da prática esportiva, corrida, então, foi uma das atividades que mais cresceram atualmente, só que 33% da população tem algum desconforto articular, desses que fazem essas atividades. E correr 30 quilômetros por semana também aumenta a probabilidade de desenvolver osteoartrite em 2 vezes. Então, o que a gente deve fazer? Diminuir a corrida, evitar a corrida? Obviamente que não, porque a gente precisa, então, proteger a articulação, evitar que haja, então, um efeito anti-inflamatório, que haja, então, a degradação da cartilagem. A gente precisa, então, estar protegendo essa articulação, a gente precisa estar, então, fazendo uma prevenção. Então, o ácido hialurônico ele tem um efeito anti-inflamatório, um efeito anabólico da cartilagem. E o objetivo é reduzir a dor sintomática, melhorar a mobilidade e restaurar a homeostase do ambiente articular. Então, o ácido hialurônico ele está dentro do nosso arsenal com um excelente tratamento dentro aí de uma pirâmide, né, depois da tentativa de outros recursos de tratamento. Então, nos ensaios clínicos, comparando o ácido hialurônico com o corticoide como a metilprednisolona, mostrou que ele melhora os scores de dor, função, rigidez, até 26 semanas, com melhor resposta sustentada, sem efeitos adversos ou alergias, ou até mesmo menor taxa de infecção pós-infiltração. Então, um dos efeitos do ácido hialurônico também é diminuir a necessidade de uma artroplastia, ou seja, de levar até a necessidade de um procedimento cirúrgico. E os trabalhos mostraram que ele diminui, então, a indicação da cirurgia em até 3,6 anos. Então, a gente consegue prolongar essa indicação quando a gente faz um tratamento que associado também ao uso do ácido hialurônico. Então, quando a gente compara várias medicações, né, glucosamina, condroitina, diacereína, o risedronato, ou associado com a glucosamina, com o ácido hialurônico e o placebo, o ácido hialurônico mostrou melhor diminuição de edema e melhor proteção articular a longo prazo. Então, o tratamento clínico da osteoartrose, ela necessita de uma combinação de modalidades, tanto não farmacológicas quanto farmacológicas. Como a gente já comentou, precisa de exercício, fortalecimento,
o uso do anti-inflamatório na menor dose, no menor tempo possível, mas ele deve ser utilizado nos casos onde há um processo inflamatório, o paciente ele relata, às vezes, que aquela dor ela sumiu do uso do anti-inflamatório, então aí já é um indício de que realmente o fator inflamatório é maior. Agentes intraarticulares, como o corticoide, no caso de sinovite, ou dor intensa, a gente pode utilizar o corticoide. E para proteção articular, melhora da dor a longo prazo, a gente usa, então, o ácido hialurônico. É necessário mudanças de hábito de vida, educação, perda de peso. Então, sempre é necessário uma abordagem multiprofissional, com a equipe que possa dar todo esse suporte de tratamento coordenado, para que haja, então, um melhor efeito a longo prazo. Então, o tratamento, a gente precisa de uma boa analgesia, desinflamar, fortalecer e nutrir. Agradeço mais uma vez a participação, excelente evento, excelentes palestras que foram dadas. Espero poder ter contribuído e no que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Muito obrigada, doutor Davi. Nós temos algumas dúvidas aqui. Eu que agradeço. É uma dúvida sobre Iane. Ele falou, essas dúvidas chegaram no chat do YouTube, que é por onde está sendo transmitida a palestra. Ele falou sobre os efeitos adversos do medicamento, os IANs, né? Queria saber se há um efeito negativo a nível músculo-tendíneo do uso contínuo de anti-inflamatórios por longos períodos, como em atletas, por exemplo, que muitas vezes convivem com dores diariamente. No comecinho ficou um pouco baixo, você citou o nome de um remédio ou só do anti-inflamatório? Era a Só pergunta. anti-inflamatório, ele fala de forma geral. Tá. O uso do anti-inflamatório, a gente sabe que o uso ele tem sido realizado de forma muito discriminada. Às vezes você consegue comprar um remédio, e aí eu me deparo, às vezes, com algumas situações, o paciente ele chega no consultório e ele relata para a gente que ele já está fazendo alguns remédios, que é o remédio que melhora a dor. Aí ele fala, estou usando Tandrilax, né? Estou usando diclofenaco, nimesulida já há algum tempo, e é um grande risco, né? Porque a gente sabe que existem alguns efeitos que podem causar, como um distúrbio gastrointestinal. Tem trabalhos mostrando uma úlcera gástrica em até 24 horas. Então, esses efeitos podem ser também efeitos hepáticos, efeitos também na circulação, o que vai levar também a uma diminuição, então, da produção de fibras musculares, né? Então, vai ter uma interferência nesse processo e aí de produção de fibras musculares contráteis, então ele vai causar um efeito também nesse processo, mas na prática, o paciente que ele tem esse processo inflamatório não deveria estar usando, de qualquer forma, um anti-inflamatório a longo prazo, né? Então, não teria nenhum benefício essa utilização a longo prazo. Então, diante da pergunta, é um atleta que utiliza o anti-inflamatório? Essa é a pergunta? Ele Utiliza de quer forma... saber, ele quer saber se tem efeito colateral, assim, músculo-tendíneo, inflamatório durante um longo período. Perfeito. Esse efeito é muito mais identificado também quando a gente está falando aí de anti-inflamatórios esteroidais, né, como os corticoides. Então, esses têm um efeito músculo-tendíneo muito mais reconhecidos do que os não esteroidais, né, como diclofenaco, nimesulida, etc. Pronto. A segunda pergunta é sobre justamente o que o senhor estava falando, sobre automedicação. A ouvinte perguntou qual é o procedimento quando um paciente já chega com um tempo de utilização de anti-inflamatório por conta própria, de automedicação.
se para ele ter um alívio da dor, precisa aumentar a dose ou mudar o tipo de anti-inflamatório, porque ele já vem já vem se automedicando. Perfeito. Esse é o conceito que a gente quer mudar, né? Que a gente precisa mudar. É o que eu quis trazer na aula. A boa utilização do anti-inflamatório é naqueles casos onde o paciente ele começa com a dor intensa, um processo de aumento do volume articular, uma dor que agudizou, né? Aumentou a dor em alguns dias, algumas horas. Então, a gente usa o anti-inflamatório, o paciente tem aquela percepção que tirou com a mão, né? Como a gente tem falado, ou diminuiu muito a dor após o seu uso. Então, o processo inflamatório é, de fato, o que está prevalecendo. Se o paciente ele continua com o uso de anti-inflamatório, não está tendo um bom efeito, é sinal de que existem outros fatores associados e que só o anti-inflamatório não vai fazer um bom efeito. E que com seu uso crônico, assim, a persistência do seu uso só vai trazer efeitos colaterais. Então, pode causar uma úlcera gástrica, uma gastrite, pode causar também uma insuficiência renal aguda, que esse é um dos piores problemas que pode acontecer com o uso indiscriminado de anti-inflamatório a longo prazo. Não é que ele não deva ser utilizado, ele precisa ser utilizado, mas sempre por menor tempo possível, a menor dose efetiva. Então, você não deve aumentar a dose. Geralmente, os anti-inflamatórios, a gente já passa na dose estipulada. Não há um escalonamento de doses para anti-inflamatórios, não deve ser feito dessa forma. O que a gente faz é associar outras medicações. Você já está usando há muito tempo, a gente suspende um anti-inflamatório e usa outra classe de medicação. Então, por exemplo, nesse caso, a gente poderia mudar para, preciso conhecer melhor a história, mas a gente poderia mudar para um analgésico e um opioide fraco, a depender do nível da dor, e associar um adjuvante. Então, a gente pode manter, por exemplo, com fitoterápico, pacientes que têm contraindicação com uso de anti-inflamatório, ou nos idosos, a gente pode manter um fitoterápico, como, por exemplo, o arpagosídeo, já com alguns estudos mostrando o seu efeito. E se é uma dor que tem algum componente neuropático, a gente pode também associar os anticonvulsivantes, como a pregabalina, gabapentinoide, né, como a pregabalina, e aí sim a gente pode ir aumentando a dose, acompanhando esse paciente usando, então, a pregabalina. Se ele tem um componente maior no humor, na dificuldade de sono, então a gente pode associar nesses casos um antidepressivo, que aí pode ser um tricíclico ou um dual, a depender das características clínicas do paciente. Então, o tratamento da dor crônica, a gente precisa ter esse controle na mão. A gente precisa saber que tipo de dor é, de fato, né? É uma dor inflamatória? É uma dor neuropática? E tem esse componente nociceptivo, né? Após uma lesão. Então, reconhecendo isso, a gente precisa fazer essas associações de medicamentos para que a gente possa estar utilizando menores doses desses medicamentos possíveis, né? Levando menores efeitos colaterais. Usar só o anti-inflamatório, ou usar um anti-inflamatório a longo prazo, ou tentar aumentar a dose do anti-inflamatório pode levar a riscos desnecessários sem atingir o objetivo que se espera. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente tem que associar, pode associar opioide, né, por um determinado período, diminuir o uso do opioide, então, com adjuvantes, aí a gente tem a pregabalina, tem os anticonvulsivantes como a amitriptilina ou os duais, e também, se a gente está tratando a longo prazo, aí a gente tem também o uso das medicamentos de tratamento sintomático, né, para osteoartrite. A gente tem os nutracêuticos, né, também que devem ser associados. Então, como já foi falado também em outras palestras, também a necessidade do tratamento fisioterápico para também diminuir o uso de anti-inflamatório, né? Então, ele entra aí como um arsenal poderoso, né? A gente está tratando o paciente com equipe multiprofissional, com fisioterapia, que vai poder também manter esse paciente sem aumentar a rigidez articular, sem aumentar a sinovite. Então, se o paciente está falando de uma dor crônica, a gente não pode pensar em uma ferramenta, né, em um remédio apenas para esse tratamento a longo prazo. Ok, então. Eram só essas duas perguntas. E em nome de todo mundo que está assistindo, agradeço a participação do senhor.
Professor Agradeço, eu Flávio? não sei se eu fui muito rápido na aula. É, eu gosto de fazer aulas, às vezes, mais curtas para que a gente possa ter mais tempo aí também de discussão, né? Mas agradeço mais uma vez aí o convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído com o evento. Bom dia então, tá, pessoal? Até mais. Davi, Pro... só um instante, É, queria te obrigada. agradecer. Tá. Esqueci que meu microfone estava desligado. Davi, muito obrigado pela excelente palestra, que abordagem, isso que nós precisamos entender. Tivemos primeiro uma palestra mais voltada para a parte de fisioterapia e agora envolvendo esse tratamento clínico. É isso que nós, estudantes e profissionais de fisioterapia, precisamos entender, né? Toda a abordagem clínica e terapêutica de pacientes com dor crônica. Davi, como é um evento sobre ombro, eu queria, na verdade, tirar uma dúvida em relação às infiltrações de corticoides em pacientes com capsulite adesiva, né, na fase inicial. Eu sei que você trabalha muito com o joelho, mas em relação à medicação, é o mesmo medicamento que você utiliza? Eu não sei se você tem essa informação, porque na sua prática clínica, trabalhar com ombro, com pacientes com capsulite adesiva, mas em relação à infiltração, o medicamento é o mesmo? Existe alguma alteração em relação à população? No ombro, o joelho é uma articulação, né? Quadril, joelho, tornozelo, articulação de carga. Nas articulações menores, né? Então, a gente tem uma certa controvérsia quando a gente está falando de uso crônico do corticoide intraarticular. Então, a melhor indicação seria naqueles casos de sinovite, né, com aumento de volume, calor, dor intensa, que não melhora também com o uso das medicações orais. Então, a gente usa o corticoide intraarticular. Para capsulite adesiva, como não está relacionado a um processo inflamatório agudo, então há mais controvérsias, né, com relação à sua utilização, e principalmente no ombro. Então, a maioria dos especialistas em ombro preferem não utilizar o corticoide intraarticular, a não ser que seja de fato um processo inflamatório com aumento de volume, né, ou seja, um processo sinovial, né, uma sinovite. Então, para que haja um efeito mais eficaz. Hoje tem se utilizado também o ácido hialurônico, tem alguns estudos, né, mostrando um tipo específico para o ácido hialurônico. Ele pode melhorar, então, a lubrificação, diminuir o atrito articular, então poderia ter um benefício nesses quadros também de capsulite adesiva. Então, existe mais suporte para que a gente não utilize o corticoide, sim outras medicações, né, que possam ter um benefício aí e que vão facilitar, né, melhorar na hora que estiver fazendo o tratamento fisioterápico, né, nesses casos de capsulite. Muito obrigado, doutor. A minha segunda pergunta era sobre o ácido hialurônico, que você acabou respondendo aí, mas muito Perfeito. obrigado pela excelente palestra. Okay? Obrigado, meu amigo, é um prazer. Bom dia a todos aí, então.